Amém, a paz do Senhor Jesus. Eu acho mais difícil ainda para os jovens. Se a gente treme em outros momentos, eu acho que para os jovens é um bocadinho mais. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero agradecer ao Brian e a Kelly por essa oportunidade. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Eu disse que hoje é uma segunda parte, né? Porque o Hélio foi tocando aí pelas beiradas de manhã né? Então ficou um restinho para mim, mas a gente vai falar o restinho que ficou. Vamos abrir em Salmos 39. Eu vou ler todo o Salmo, depois eu vou dizer o versículo que nós vamos meditar nele. Salmos 39 diz assim: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não permita que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe de Tua mão, estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões, por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de Ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim um olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Podem sentar. Essa palavra vem falando comigo há dias, de forma muito profunda. E, na verdade, eu estava preparando esta palavra para um outro dia, para ser ministrada no outro dia. E ontem ainda partilhei com a Kelly que eu havia buscado um outro texto de um devocional que havia feito. E fui colocando todos os textos bíblicos que tinha a ver com aquela palavra que eu pensava em trazer. E de repente, quando fui passar de um aplicativo que é o meu diário para o Docs, eu selecionei e apaguei tudo. Então eu respirei fundo, fui tomar um cafezinho e falei com o Senhor, falei mais uma vez, Deus, se não é isso. E pus os olhos nessa palavra e o Senhor me deu a convicção de trazê-la, e hoje mais que nunca tive de manhã essa certeza quando o Hélio ministrou, e depois tive um tempinho falando com a pastora Ciley, e ela começou a dizer umas coisas, e eu disse: olha, pode parar, já chega que já tá, depois você vai falar que eu estou repetindo tudo lá na frente. Pode deixar, pode parar com isso. E o Espírito Santo vai falando conosco de um modo bastante igual. Se calhar, como disse a Natália ontem para mim, talvez quando eu começar a falar você vai dizer: então, mas isso era mesmo que eu estava pensando, não é? Ele vai falando, e Deus tem falado conosco de uma forma tão intensa e tão igual. E eu sinto nisso a unidade do corpo do Senhor. O mesmo Espírito trabalhando em nós. O mesmo Espírito trabalhando em nós. Isso é maravilhoso. Hoje pela manhã, para quem veio e ouviu, né? Ou para quem não veio aqui, mas ouviu com ouvidos de ouvir. Essa é uma continuação. O Hélio falou sobre a seriedade nas coisas de Deus, não é? E falou sobre a fragilidade das nossas decisões, das decisões humanas.
E como vocês viram no Salmo que nós lemos, o Salmo fala sobre a fragilidade da vida humana, da existência humana. E eu queria conversar um pouquinho a respeito disso. Eu não possuo, nem ao menos tem a possibilidade, nenhum de nós, de ter esse conhecimento que o salmista pede ao Senhor, de como será o fim dos nossos dias e de quando será o fim dos nossos dias. Não sabemos nada. Eu separei, como gosto de fazer muitas vezes, várias versões. Isso acho que é quase um vício. Não, vício não, porque os viciados não entrarão no reino do céu. Mas não pode ser, né? Vício não pode ser. Mas sabe aquela coisa que você ama fazer? Eu amo fazer isso. E na versão fácil de ler, diz assim, o verso que eu quero meditar nele é no Salmo 39, o verso 4. E assim mais nos prender a ele. A versão fácil de ler diz assim: Senhor, fale o que será de mim, quantos dias ainda viverei, deixe-me saber quanto tempo ainda me falta. Que loucura, eu não sei se eu faria um pedido desse. Depois a Bíblia Viva diz assim: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. A NTLH, ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que eu vou morrer? A versão livro diz: Senhor, ajuda-me a compreender como é curto o meu tempo aqui na terra. Ajude-me a compreender a minha fragilidade. Então esse é o pedido do salmista. E eu queria pensar um bocadinho sobre esse pedido. E desse pedido eu depreendo pelo menos 3 pontos importantes para nós meditarmos. Porque há várias lições nesse salmo. Ele é extenso e não é extenso tanto em tamanho como é em profundidade. Não é? Nós podíamos tirar lições imensas daqui. Mas uma primeira lição que eu tiro daqui é que eu preciso, Kênia, ser lembrada por Deus da brevidade da minha vida. Porque constantemente eu vivo a minha vida como se eu fosse eterna aqui. Você não? Esquecemos. E quando morre alguém mais perto de nós, nós ficamos surpresos. Se a coisa mais certa é que nós podemos morrer agora, daqui a pouco, daqui a uns anos, mas vamos. Não é? A não ser que sejamos arrebatados, vivos, né? Com Ele para os céus. Mas a morte é certa. Então eu preciso ser lembrada disso. Eu preciso ser lembrada por Deus da minha fragilidade humana, das minhas impossibilidades. Aquilo que o Hélio leu hoje, eu vou voltar a ler esse texto, do quanto as minhas decisões cabem ao Senhor, as minhas escolhas, porque eu não controlo nada, embora eu viva fazendo agenda, metas, planos, e não está errado. A palavra diz que os planos são nossos, então cabe a mim fazê-los. E diz para eu apresentar a Ele, para que Ele também tenha compromisso comigo nesses planos e possa clarear para mim esse caminho e dizer se é mesmo por aí que eu vou, se vamos mudar, não é? Eu preciso colocar isso diante do Senhor. Terceiro ponto, eu preciso reconhecer, compreender esta brevidade da vida e a fragilidade dela, no sentido de humilhar-me diante do Senhor, da sua presença. O salmista vai dizer que diante da presença dele eu sou nada, nada. A versão livro, eu acho que ela encerra melhor a ideia do salmista. Ela diz assim: Senhor, ajuda-me a compreender como é curto o meu tempo aqui na terra. Ajuda-me a compreender a minha fragilidade. Eu diria que nós podíamos esmiuçar isso e dizer assim: Senhor, recorda-me com frequência e com uma intensidade assim suficiente para que eu acorde. Aliás, esse era o título que eu gostaria de dar a essa palavra: acordem. Aprendam e humilhem-se. Para que eu acorde, para que eu desperte para o quanto é curto o meu tempo nessa terra. E ainda mais para que eu compreenda o quão frágil eu sou. Então aqui eu entendo que para além de precisar de ajuda,
para compreender a brevidade dos meus dias, a fragilidade da minha existência nessa terra, eu ainda preciso compreender que há objetivos, há propósitos, há um fim, para que eu saiba disso. Há um propósito em saber como é passageira a minha vida. E quando eu estava hoje, de repente eu pensei, eu não consegui imprimir aquilo que havia escrito, e de repente me deu assim algo como, e se falha o meu telefone, não é? E eu não sou assim, não tenho a cabeça lá, essas coisas, eu esqueço as letras das músicas que nós cantamos todos os dias, então não era bom confiar. Então comecei a tomar nota de algumas coisas, pelo menos dos versículos e algumas coisas. E isso não fazia parte da palavra, mas quando eu estava tomando nota, eu me lembrei do rico insensato. Não fazia parte, eu não tinha me lembrado quando estava preparando a palavra. E eu pensei, Deus, não é assim que eu quero saber o fim dos meus dias. Não é assim. Porque ele fica sabendo para juízo e condenação. Vai acabar essa noite. Seu louco, seu tolo, idiota. O que você guardou para quem vai ser? Você desperdiçou a sua vida inteira. E agora está dizendo que você está cheio, que você pode viver. Seus celeiros estão fartos. Não, eu não quero ser lembrada dessa forma. Para quê ser lembrada assim? Só para condenação? Não, eu quero ser lembrada hoje. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia do favor. Hoje é dia da graça. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Não endureça, mas ouça com ouvidos de ouvir. Ouça o que o Espírito nos diz. Amém? Qual é esse propósito? Para que eu quero saber o fim da minha vida? Quanto tempo eu vou durar? Como é que vai ser esse fim? Do que é que eu vou morrer? Para que isso? Do que é que isso interessa? Eu vejo aqui um propósito. Eu vejo o propósito de reconhecimento e de humilhação. Em outras palavras, para que eu me mantenha humilhada no meu lugar. Para que eu também me mantenha em alerta e em trabalho abundante, intenso, no bom combate pelo reino de Deus, por aquilo que é eterno. Sabe por quê? Porque um dia, a qualquer momento, talvez hoje, eu tenha que prestar contas dessa existência aqui. Então eu preciso me manter em alerta, eu preciso me manter acordado, eu vou dar conta da minha existência, da mordomia desse tempo, de como eu geri esse tempo, como eu geri esse tempo com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus sobrinhos, com toda a minha família, como é que eu fiz a gestão desse tempo? As pessoas que o Senhor colocou na minha vida, os dons que Ele me deu, as habilidades que Ele me presenteou, o que eu fiz disso? A palavra diz que Ele me deu para que eu multiplicasse, para que no final eu preste contas a Ele com lucros, com juros. Não é isso? Não é isso a parábola dos talentos? Não é isso que é prestar contas diante do Senhor? Ele espera algo multiplicado. E o tempo nós não conseguimos multiplicar. É o que temos. Não é? É o que há. Nós podemos usá-lo melhor ou pior. Aproveitá-lo da maneira correta. Só o Espírito Santo pode nos orientar nisso. Que lucro. Vamos ver isso. Eu acredito que o reconhecimento da fragilidade da nossa existência leva-nos, ou pelo menos devia nos levar. E eu queria que fosse a nossa reflexão agora, a uma constante e sincera humilhação e, consequentemente, se nós nos mantivermos humilhados na presença do Senhor, nós seremos exaltados no devido tempo. É promessa dele. Aquele que a si mesmo se humilha, não é aquele que é humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. No devido tempo o Senhor nos exaltará, se nós nos humilharmos debaixo da sua potente, da sua poderosa mão. Como é que eu me humilho? Como é que eu me humilho? Eu me humilho reconhecendo a grandeza do Senhor. E quando eu olho para Jó, eu percebo isso muito claramente, porque
É reconhecer que você é verme, que você não pode nada e que tudo é pela graça dele, pelo favor dele. Ele nos fez e fomos feitos para ele. Esse tempo aqui é para a glória dele, como ele quer que nós vivamos aqui e da forma que ele nos deu para vivermos. É como nós devemos glorificá-lo. Mas nós passamos a vida muitas vezes a questionar o Senhor. Nós nos exaltamos. Muitas vezes com o próprio Deus. A Sônia pregou aqui sexta-feira, que às vezes nós precisamos de perdoar até Deus, porque nós ficamos ofendidos com Ele. Ficamos. Eu fico. Quantas vezes nós achamos que está sendo injusto? Quantas vezes? E é porque nós temos um olhar para nós, para além. Paulo fala isso. Não se considere mais do que você é. E quando você se olha diante do Senhor, você percebe que você não é nada. É disso que trata esse salmo. Não somos nada. Não somos nada. E o salmista, esse salmo, na verdade, ele é uma sequência do 38, quando ele está reconhecendo o seu pecado, e está sendo humilhado, está sendo castigado, e diante dos homens maus, ele não está vendo o seu sucesso. E ele fica chateado, ele fala: Deus, mas eu estou diante do Senhor, eu não sou como eles. De fato não é. De fato não é. Mas também não somos merecedores. Essa é a grande verdade. Reconhecimento da fragilidade da nossa curta existência também pode levar-nos, deve levar-nos, a uma intensa e contínua, ao intenso labor pelo reino, a fim de viver uma vida que dê muito fruto e fruto que permanece para a glória de Deus Pai. Trazer glória ao nome de Deus deve ser e é o propósito mais nobre, mais elevado da nossa existência. Não há outro. Nós desejamos muitas coisas, e é isso que tem acabado conosco, é isso que tem tirado a nossa força, que tem tirado o nosso relacionamento com Deus, que tem tirado a nossa plenitude nele, a vida em abundância que Ele tem para nós. Nós mesmos nos privamos disso. Porque nós não temos como propósito mais nobre e elevado da nossa existência trazer glória para o Senhor. Foi para esse fim que Deus criou o homem. Multiplicar e encher a terra da sua glória. Foi para esse fim que nós fomos criados. E quando eu pensava nessa palavra e pensava nos jovens, eu lembrava exatamente disso. E eu pensava assim, dizer aos jovens que é curta a vida deles. Porque tanto para você, que está começando a sua caminhada, e tem um longo tempo para servir ao Senhor, quanto para mim, que já vou a meio dela, ao nosso ver natural, pode ser igual. Nós não sabemos quem vai primeiro. Não é? É incerto. É incerto. Então eu acho que essa palavra é pertinente para nós, para vocês. Reconhecimento da fragilidade da nossa curta existência leva-nos a uma intensa e contínua prática do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo. Neste breve tempo que agora, nós estamos tomando consciência dele. Nós precisamos exalar esse bom cheiro. Então, tudo vai mudar ao nosso redor. Quando nós tomamos consciência disso, tudo muda. O valor das coisas e das pessoas fica claro para nós. E nós percebemos que não há como trocar esses valores. Porque as pessoas são eternas. E Deus se importa com isso. Deus se importa com as pessoas. Foi pelas pessoas que Ele morreu. Não foi por coisas, nem por cãezinhos, nem por animalzinho nenhum. Foi por pessoas, e elas valem para o Senhor. E Ele requererá das nossas mãos o sangue de pessoas que Ele colocou no nosso caminho, e nós não falamos do Senhor para elas. Então nós precisamos acordar hoje. As pessoas são eternas.
Deus as ame, quer resgatá-las. Deus quer que essas pessoas vão passar a eternidade com Ele. E Ele diz: eu não quero só que você trabalhe, eu ainda quero que você ore e peça para que eu mande mais trabalhadores, porque são poucos. E tem uma seara enorme, à espera, faminta, pronta para ser colhida. É grande a nossa responsabilidade, não é? É grande. Em nome de Jesus, abre o seu ouvido, porque Deus está repetindo as coisas aqui. E se nós tivéssemos trabalhado em conjunto para trazer a palavra, parte 1 e parte 2, não é? E como sempre acontece aqui, porque vocês são prova disso e sabem disso, acontece inúmeras vezes aqui na igreja, Deus está bradando, apelando, gritando para nós. Sabe, eu já contei um testemunho aqui, uma certa vez, que estávamos ministrando numa Santa Ceia. Eu não sei se todos aqui já ouviram, eu creio que não, que nem todos. E um rapaz sentava aqui na segunda fileira, mesmo aqui em frente, eu estava ministrando. Eu ministrava aquela música: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. E ela, no início dela, ela fala que é o tempo, é a oportunidade, e Ele vai aproveitar. E de repente Deus me mandava parar de cantar e ministrar naquele trecho. E eu tinha dito aqui, era até o William que estava aqui na altura ainda, tocando, e eu disse: não há ministração nesse louvor, é só passar e seguir. E eu de repente comecei a pedir que parassem, porque eu precisava de ministrar aquela palavra. E havia um incômodo em mim, porque a forma como aquele rapaz olhava para mim me incomodava, porque ele olhava diretamente para mim com olhos muito fitos e me perturbavam. E por fato de eu estar perturbada com a forma com que ele me olhava, eu queria tirar os olhos dele, mas também eu não conseguia, então eu me perturbava ainda mais, porque estava um homem a olhar para mim e eu não conseguia parar de olhar para aquele rapaz. E aquilo me incomodava, porque parecia indevido. E de repente o Senhor começa a ministrar, e eu começo a falar: hoje pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Eu comecei a ministrar aquilo. Terminou o culto, o rapaz foi embora, nós fomos embora. E mais tarde, lá no grupo da igreja, e toda a tapada também ficou sabendo. E nós ficamos sabendo que ele tinha sido morto nas escadas, aqui junto da igreja. Parece que cobranças de uma vida complicada, de drogas e outras coisas. E era um rapaz desviado da igreja. É isso. É sobre isso, sabe? É sobre isso. É sobre... Não sabemos quando é que termina o tempo aceitável do Senhor. Porque Ele pode terminar só quando Ele vier. Mas para alguns Ele pode terminar hoje. E nós precisamos de estar atentos a isso. É dia aceitável para mim e para você. Estamos vivos. É tempo, é agora. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é assim? Então Deus me abriu o entendimento diante dessa palavra e fez-me saber: nós somos frágeis e passamos rapidamente. Então, a pressa em cumprir isso aqui. Abrir os olhos aos cegos, porque fomos ungidos para isso. Abrir os olhos aos cegos, proclamar libertação aos cativos, curar os quebrantados de coração e apregoar que chegou o ano do favor do Senhor. O tempo do favor do Senhor, o tempo da graça, o tempo do amor derramado, 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 mas que virá um dia em que Ele virá como juiz, sem misericórdia. Meu Deus.
Essa deve ser a minha oração, essa oração do salmista. A oração de quem deseja, de fato, entrega a sua vida ao Senhor. Hoje o Hélio falava sobre isso, eu lembrava desse trecho. Ele dizia, se você não aceitou, aceita hoje. Para que a sua vida faça que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Ah, Senhor, faz-nos conhecer a fragilidade da nossa existência nessa terra, Deus. Faz-nos humildes, faz-nos os filhos nos quais o Senhor tem o seu prazer. Faz-nos os servos fiéis que ouvirão. Entra no gozo do seu Senhor. Ah, Deus, faz isso, Senhor. Faz com os juniores. Faz com os adolescentes, faz com os jovens, faz com os velhos da igreja, faz com os velhos de crente, faz com os novinhos que estão chegando, que estão conhecendo o Senhor, ainda estão bebendo leitinho. Faz, Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, que seja hoje, que seja agora. Nós não cantamos isso? Que seja agora, aqui, metanoia. Transformação de mente completa, arrependimento, mudança de caminho. Não vos conformeis com este mundo. Pecadinhos, palavras indevidas, sentimentos indevidos. Foi pregado aqui na sexta-feira. Guardamos coisas indevidas. Para quê? Para ser julgado? Para ouvir de Deus louco, insensato? Hoje te pedirão a sua alma, é isso. Nós vamos andar aqui em culto. Há pessoas lá fora desfrutando desse mundo. Nós não estamos. Que vida é essa? Que vida é essa? Um culto. Que pena se sairmos daqui os mesmos. Que perda de tempo. Nem aqui, nem na eternidade. Nem aqui, nem do mundo, nem desse convívio maravilhoso, dessa presença de Deus no meio de um povo que é igualzinho ao que está lá fora, mas que vive no pecado porque não percebe, porque está cego. Nós tivemos os olhos abertos, Deus está falando conosco, nós podemos ouvir a sua voz. Não vamos perder tempo, não. Não, Deus. O salmista diz na sequência no verso 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Meu Deus, não, é muito pouco, palmos. Imagina se a gente tiver que medir o púlpito aqui a palmos. Olha que difícil que é. Porque parece longo demais para medir a palmos, não é? A nossa vida, alguns palmos. Vida curta. E ainda, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Por quê? Porque a presença dele é eterna. Ele é completamente eterno. Ele nunca começou. Sempre foi. Sempre houve. Não é? Não é uma existência, ele é eterno. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Um vapor, uma névoa. Não é isso que nos alerta Tiago? Foi o que foi lido hoje de manhã, Tiago 4, 13 e 14. Escutem agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Tiago diz aqui? Reconhecimento e humilhação. Dependência de quem tem a nossa vida e todo o resto em suas mãos. Paulo aconselha aos Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, por serem os dias maus e o tempo ser curto, não sejam insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Eu ainda tenho algo a acrescentar aqui que me chamou a atenção quando eu me debrucei sobre este salmo. O pedido do salmista, ele vem logo depois de um arrependimento, dele ter perdido o seu tempo calado. Notem bem, no verso 1 ao 3, ele diz assim, e eu vou ler na versão viva. Pensei comigo mesmo, vou tomar cuidado com a minha conduta e com o que eu falo para não cair no pecado. Olha aqui, que interessante, é como nós, não queremos pecar contra o Senhor. Ficarei bem calado, e especialmente quando estiver na presença de pessoas que não obedecem ao Senhor. Parece bom, né? Então fiquei quieto como um mudo. Nada falei, nem sequer coisas boas, nem bem nem mal. A minha dor aumentou. O meu coração ardia-me no peito. E enquanto pensava em silêncio, o fogo aumentava. Então eu comecei a perguntar. Ou então eu falei alto. E aí vem o texto que nós lemos. Dá-me a conhecer, Senhor. Ou quanto tempo ainda eu vou viver? A inquietude tomou conta do salmista. Porque ele resolveu se calar. E por que ele resolveu se calar? Davi, ele decide guardar a sua boca. Ele decide guardar a sua língua. Ele decide não reclamar. A decisão não é má. Ele está sendo oprimido. As coisas não estão boas para ele. Davi, ele levou muito tempo até poder assumir o trono. Ele assume o trono e ele passa por tribulações intensas. O filho querendo tomar o reino dele. Inimigos se levantando. Amigos se tornam inimigos dele. Filhos se tornam inimigos. Ele tinha todo o direito de reclamar diante do Senhor. E você também tem. Você tem as suas queixas, as suas dores. Elas não são mentira. Deus me guarde de menosprezar aquilo que você sente, porque Deus te guarde de menosprezar o que eu sinto. Porque eu vou ficar com raiva de você, se fizer isso comigo. Porque a minha dor de cabeça é a minha dor de cabeça, não é a sua. Ela me dói. Ela me custa. E por mais que a sua história possa ser uma história cheia de dores, cheia de complicações, a que me dói é a minha. A que custa na minha pele é a minha. Eu posso me importar com a sua. Posso te ajudar. Mas a que me custa para levar diariamente os fardos e ter que depositar aos pés do Senhor, e o que me causa ansiedade, preocupação, o que me faz vacilar na presença do Senhor, o que me faz cair são os meus medos. São as minhas angústias, as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas preocupações, as perturbações da minha alma. E a vida é curta. Só que de repente o salmista, ele toma uma atitude. Ele percebe que ele não devia ficar calado e ele começa a falar. E ele fala com o Senhor. Porque ele percebe que ele se calou e ele calou de não falar bem nem mal. Quantas vezes ele quer se excusar, não é? E diz, olha, eu quero ficar quieto no meu canto, porque eu fico melhor assim. Eu falo demais. Não é, Deus não te fez para ficar calado. Ele quer te usar. Ele quer nos moldar, não é? A brevidade da vida é um tema repetido ao longo dos livros de Salmo, Provérbios. Eclesiastes fala tanto da brevidade da vida, não é? Mas por vezes, poucas pessoas entendem que a nossa única esperança de viver uma vida plena é no Senhor. Nós, por vezes, não entendemos isso. Ficamos fugindo disso, quando Deus tem descanso para nós, tem paz para nós, tem promessas para nós, e nós precisamos de descansar na promessa. Nós ficamos agoniados. Mas que essa agonia, que essa inquietação, que esse fogo que arde no peito, nos leve a um reconhecimento e a uma humilhação diante do Senhor. Porque isso vai acontecer. Não aconteceu hoje? Amanhã acontece. Vai voltar. Há dias difíceis. Há dias maus. E uma palavra assim não nos escusa de voltar a cair. Não, não. Paulo fala disso. Paulo fala, quem me dera. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero já está lá. Está na minha porta. Quando eu vejo eu já fiz. E é Paulo, não sou eu. Né? Então não basta reconhecimento e humilhação diante da presença do Altíssimo. Eu preciso de um arrependimento genuíno
como salmista, porque eu não glorifiquei o nome do Senhor. Mas eu preciso de um arrependimento que, após ouvir uma palavra como esta, que me alerta para a brevidade da minha vida, para a minha curta existência, esta revelação da parte do Senhor me leve a pedir perdão e mudar de atitude. Amém? Se eu tomei a decisão de me calar, de ser omissa, de ficar quieta, mesmo que a minha motivação aparentemente fosse boa, não pecar contra o Senhor, como salmista, essa não é a atitude que Ele deseja de mim? Deus quer que eu abra minha boca diante dEle, para lançar as minhas ansiedades, e diante dos homens, para falar da bondade e do amor dEle. Eu não sei se você tomou a decisão de se calar por ser mal entendido. Parece que tudo que você fala dá para o torto. Ou por ser grande demais a dor da sua alma, talvez abusos que você não compreenda, da parte de pessoas que você ama, de injustiças que te oprimem, ou da própria mão do Senhor, pecado, como salmista, ou da própria mão do Senhor, sem que você não tenha pecado, mas Ele te escolheu a dedo para te oprimir muitas vezes e te humilhar como Ele fez com Jó, para que você o conheça com seus próprios olhos, o veja. Meu Deus, já viram como Deus é soberano? E como nos custa nos humilhar, porque nós queremos ser deuses, queremos ter o controle, queremos questionar. Por causa da nossa dor, porque dói. Essa existência dói. Sabe o que é que levou Jó a humilhar? Foi a visão de Deus. Ele diz assim, Jó 42, 5, 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que é que nós não nos humilhamos? Porque não vemos o Senhor. Porque não o contemplamos, porque não trazemos à nossa mente os atributos de Deus, a sua eternidade, a sua soberania, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua santidade, a sua glória, tantos outros, onipresença, onipotência, onisciência. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nós precisamos que o Espírito nos abra os olhos. Porque muitas vezes nós não nos humilhamos, porque não nos vemos a nós mesmos como devíamos nos ver. E não vemos a Deus como Ele de fato é. O grande eu sou. O grande eu sou. Nós cantamos coisas profundas demais para a nossa mente, sabia? Somos muito pouco devotos. Somos muito artistas. Mas Tiago fala para a gente parar de se enganar, que nós nos enganamos. Não enganamos ao Senhor. Nós mentimos a nós mesmos quando nos tornamos religiosos com práticas de culto, sem perceber a quem cultuamos, diante de quem nós estamos nesse lugar. Que isso não é apenas uma reunião de pessoas, como em qualquer outro lado. Há tantas reuniões boas por aí, de gente boa, de terapias boas, muita coisa boa. Mas isso aqui é palavra de Deus, é Deus falando conosco. Se alguém de autoridade, um policial falar com você, te abordar, lá quando você está passando na imigração, né? Estamos nos aeroportos, passando ali, o que te falam, como você está atento, como você obedece, porque é uma autoridade. E Deus nos fala e nós nos acostumamos. É mais uma palavra? Que palavra boa! E não mudamos? Precisamos contemplar a Deus no trono, acima de tudo e todos. Como Isaías o contemplou. E disse, eu sou um pecador, eu estou no meio de gente pecadora, eu vou morrer. Eu vou morrer, só me resta a morte. Porque nós precisamos de ser tocados por essa brasa do altar. Tirar a impureza dos nossos lábios. Nos trazer o conhecimento de Deus.
para que nós possamos adorá-lo e viver para a glória dele. Mas ainda há uma visão que me constrange mais do que a visão do juízo e da condenação de Deus. É a visão do seu amor. Eu disse isso essa manhã, quando abri o culto. É a visão da cruz, é a visão de Jesus lá na cruz, por nossa culpa, por nossa causa, nos amando, nos comprando. A gente costuma dizer que eu não pago nada por aquele ali. Não coloca a mão no fogo. Ele nos comprou com seu sangue, com a sua vida. Se humilhou até a morte, e morte de cruz. Será que isso não te deixa constrangido? Será que isso não é suficiente para amolecer o seu coração? Tomar a sua mente, tomar a sua imaginação, ocupar a sua imaginação agora. E não deixar que você fique desviando de um lado para o outro, distraindo em tantos pensamentos, tantas preocupações. Focar os olhos nele, na palavra dele e naquilo que ele te diz. Será que é suficiente? A visão de Deus traz arrependimento e humilhação, reconhecimento da morte que é em nós e da necessidade que nós temos da vida dele em nós. A pergunta que ele fez para Isaías ecoa diante de nós: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como iremos se não formos tocados por essa visão? Esse fogo e essa inquietação precisa arder no nosso peito, ao ponto de nos levar a entregar as nossas ansiedades ao Senhor, as nossas preocupações com a vida, de como será a vida, de quanto tempo nós temos, de se vai dar tempo para casar, se vai dar tempo para fazer, se vai dar tempo para ter filhos, se vai dar tempo, se vai acontecer, se não vai acontecer. Nós precisamos vê-lo nesse trajeto das nossas dores, da nossa existência, das nossas alegrias, das nossas angústias, do prazer que Ele nos tem dado, da comunhão com os santos, de tudo que Ele nos deu. Nós precisamos vê-lo o tempo todo diante de nós. Essa inquietação deve aumentar ao ponto de nos levar a orar como salmista, a falar com o Senhor e pedir socorro, Deus. Socorro, leva-me ao lugar da confiança inteira, da confiança completa, da rendição completa. Ele pode tudo, nós nada podemos fazer sem Ele. Mas com Ele podemos tudo. Que seja hoje o fim do seu silêncio, que o fogo da inquietação arda no seu peito e produza esse arrependimento e essa devoção em mim. Em mim. O mal não pode prevalecer, o mal que é em nós, o mal que há nos outros, o mal que há na condenação dos outros, o julgamento dos outros, em nós mesmos, não pode fazer com que os nossos lábios silenciem a respeito do bem. Deus espera que a gente espalhe as boas novas do Evangelho. É só isso que pode salvar o outro, aquele que está perto de nós e a nós mesmos. Salvar-nos a nós e a nós mesmos. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Isaías 40, capítulo 40, do verso 5 ao 9, diz: a glória do Senhor se manifestará, toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Palavra de Deus. Uma voz diz: proclame. Alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva. Toda a sua glória é como a flor do campo, a erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Deixou de existir. E essa é a inquietação do salmista: tem misericórdia de mim antes que eu me vá e já não exista mais. É agora, Deus, por favor, é agora. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: eis aí está o seu Deus. Eu preciso me arrepender da perda de tempo. Meu tempo é curto e eu preciso dá-lo ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina a remir o tempo, aproveitar, gastá-lo bem. Daremos conta de cada milésimo de segundo que Deus nos deu.
Deus nos fez reis e sacerdotes para proclamar as virtudes do seu reino. É isso, esse é o propósito. Esse é o propósito. Deus nos chamou para sermos participantes da sua natureza eterna. Para irmos para além dessa curta existência. Esse é o propósito dele para nós. Não nos interessa mais saber o fim dela, porque não há fim. Não há fim. Fecharemos os olhos aqui, o contemplaremos e vamos receber das mãos dele os galardões daquilo que fizemos, porque vivemos para a glória dele. Que seja esse o nosso fim. Hoje. Que nós decidamos clamar ao Senhor por essa sabedoria. Assim como o Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabedoria. Viver cada dia para Ele. Viver cada dia levados por esse vento do Espírito. Sendo lembrados pelo Espírito, consciencializados pelo Espírito da nossa brevidade de vida, da nossa fragilidade, da nossa insensatez, da fragilidade dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, que estão caindo ao nosso lado, manquejando, dos perdidos que não conhecem o Senhor. Eu decido clamar por essa sabedoria e trabalhar para o Senhor, viver Jesus, amém? A aplicação que eu faço dessa palavra está em João 9, verso 4 e 5, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, palavras de Jesus. Depois ele vai dizer para nós: vocês são a luz do mundo. João 13, 17. Diz algo que marca a minha vida. Acho que toda palavra que acho que pode terminar com essa conclusão. Qualquer palavra. 13, 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Miseráveis de nós, se não praticarmos a palavra. Se viermos a um culto como este, ouvir a palavra e não colocar em prática, não dar a ela o devido respeito, a devida glória, a devida santidade. Seria assim se você ouvisse alguma ordem de uma autoridade? Creio que não. Isso aqui é a palavra de Deus. Só seremos felizes se praticarmos. Um dia todo joelho terá que se dobrar diante da palavra do Senhor. Todo joelho terá que obedecer ao Senhor. Um dia. Mas que não seja assim conosco. Que a gente se dobre hoje. Que a gente se prostre hoje diante do Senhor. Porque senão a nossa fé será uma fé demoníaca. Vocês já ouviram falar em fé demoníaca alguma vez? Há uma fé demoníaca. A Bíblia diz que os demônios têm fé. Eles creem, estremecem, mas não obedecem. Será que é esse tipo de fé que a gente está tendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ouça hoje, creia hoje, para que no final, no dia em que todo joelho se dobrar, você não tenha que obedecer aquela palavra. Afasta de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, para os seus anjos. Não é isso que nós queremos. Jesus disse que nós só seremos chamados de seus amigos se fizermos o que Ele manda. Ele fala sobre a construção das duas casas e ele diz: só é feliz aquele que ouve a palavra, coloca em prática, que constrói a casa nas minhas palavras, firmado nelas. E eu queria terminar, se o louvor quiser subir, eu só vou ler alguns textos. E eu vou concluir fazendo a leitura desses textos. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque essa palavra agora ela é exclusiva para os jovens. 1 João, capítulo 2, do verso 14 ao 17, diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai.
Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus, era sobre isso que a pastora Cilei falava comigo hoje. Se você ama o mundo, abra o olho. O amor do Pai não está em você. Então começa a medir as suas atitudes. Se você percebe que está olhando demais para as coisas deste mundo, amando muito aquilo que está na terra, o amor do Pai não está em você, não se engane. Se você não está tendo o fruto do Espírito em você, não está andando em Espírito, não se engane. O Espírito não está com você, nem em você. Não se engane. É preciso ter uma vida abundante no Senhor. E não é você que se esforça, Ele flui através de você. O seu esforço único é chegar a Ele, se aproximar dEle, e Ele se aproximará de você. Essa é a promessa. Ele se agrada de dar galardões àqueles que buscam, de se manifestar. Jesus diz: nós nos manifestaremos. Aquele que guarda os meus mandamentos, eu virei, o Pai virá, o Espírito virá, faremos morada nele. Ouça bem, jovem. Salmo 119, 9. De que maneira poderá você, jovem, guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho, conforme a palavra de Deus. Sabe quando... Eu não sei se vocês cozinham alguma coisa. Às vezes os jovens não fazem muita coisa, não cozinham muita coisa. Mas aqueles que gostam de cozinhar e que às vezes vão buscar uma receita nova, não é assim? A gente vem cá e confere 2 ovos. Ai, quase que eu coloco 3. Era só 2 ovos. Eu costumo olhar e ainda errar. É isso que a palavra está te chamando para fazer. Vai olhando, isso aqui está de acordo com isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. O modo como eu estou me comportando dentro de sala de aula, o modo como eu respondo os meus pais, os meus líderes, o modo como eu honro os meus líderes, os meus pais, os professores que são autoridade sobre mim, as auxiliares da escola, está de acordo com a palavra? Confere, posso dar checklist? Confere. Eclesiastes 11, do 9 ao 10 diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. É tempo de prazer, é tempo de alegria, é tempo de curtir. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Então, afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vai passar, está passando. 1 Pedro 5, do 5 ao 11. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Você é submisso aos mais velhos? Você diz sim senhor, sim senhora? É palavra de Deus. Não é o pai que é chato e a mãe que é chata. E a Kelly que é mais chata ainda do que o seu pai e sua mãe. Tô brincando, Kelly. Mas eu sei que você pega no pé deles. Eu sei que você pega no pé deles, que eu vejo. E eu não vejo porque eu tenho revelação, eu vejo porque eu estou no grupo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Todas. Sabe as ansiedades hormonais? Que estão em ebulição no corpo? Lança sobre o Senhor. Diz para Ele: Pai, isso aqui está difícil. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, me socorre. Foi o Senhor que me fez assim. Isso é para a sua glória, é para o seu gozo. Então me ajuda a suportar o jugo da mocidade em santidade ao Senhor. Traz
Faz para mim, Senhor, um companheiro, uma companheira. Me ajuda, me mostra agora. Vá clareando a minha mente, vá me mostrando, Senhor. Vai me ajudando, vai me dando controle, domínio próprio do meu corpo, Deus, da minha mente. Não me deixa, Senhor, me perverter com pornografia, com coisas que eu não devo, com pensamentos indevidos. Olhar para o corpo, Senhor, de mulheres ou de homens e desejá-los, se não são meus. Não deixa, Senhor, me ajuda, porque eu não posso, Deus. Ele te prometeu ajuda, mas ele diz: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, na confiança em Deus, na esperança no Senhor, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Eu ainda tenho mais. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais. Tem filho aqui? Tem alguém que é filho aqui? Tem alguém que não é? Não, somos todos filhos, pois não? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eclesiastes 12, 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer. Tá doendo, tá difícil aqui, dói ali. Eu já estou entrando nesses, né, irmã Inês? Feliz de nós que adoramos o Senhor na mocidade. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Talvez você pegue esse versículo e diz assim: eu vou levantar na ousadia do Senhor, e que a irmã Inês não me despreze, porque eu estou entregando aqui uma palavra do Senhor. Mas a palavra é para você também. Seja um exemplo para a irmã Inês. Seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Olha o desafio. Seja um exemplo para a Lívia. Seja um exemplo para o evangelista Fábio. Flávio. Seja um exemplo para o pastor Hélio, para a Natália, para o Paulo. Seja um exemplo, jovem. Seja um exemplo para mim. E sabe, eu louvo a Deus porque vocês têm sido na minha vida. Eu tenho sido muito abençoada pela vida de vocês, pela busca de vocês, pelo trabalhar de Deus na vida de vocês, pelo fruto que vocês têm dado nessa igreja. Continuem firmes na fé. Não desistam. Não deixa que o diabo condene vocês porque vocês caíram hoje ou amanhã. Não. O Senhor já pagou por tudo. Ele te conhece. E Ele tem esses processos para nós. Faz parte. É o moldar dEle para a nossa vida. Ele quer que a gente seja aperfeiçoado no amor dEle. E que através das nossas fraquezas Ele seja glorificado. Então deixe o ser glorificado na sua fraqueza. Como é que o Senhor vai ser glorificado na sua fraqueza? Com o seu arrependimento, com a sua mudança de vida, com a sua busca constante. Não saia do pé do Senhor. Não deixe que o teu pecado te afaste dEle. Mas traga o seu pecado e queime-o na presença do Senhor. Traga-o diante do altar do Senhor e queime-o. Diga: Senhor, é tudo que eu tenho hoje. Tão impuro, Deus. Está difícil, eu tenho que te trazer esses pensamentos impuros e colocar na tua presença. Limpa-me. Limpa-me. E eu quero fechar. Salmo 71:5. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, a minha confiança desde a minha mocidade.
Amém. Deus abençoe vocês.